Bom dia aos amigos, aos irmãos. Que Jesus nos permita experimentar de sua paz, enquanto não adquirimos a nossa. Mas é um prazer retornar a esta casa. Estivemos aqui ontem e foi uma tarde notável pela recepção dos amigos. Todas as vezes que vemos as pessoas reunidas para falar de Jesus, para refletir sobre as coisas relacionadas à vida maior, é sempre uma oportunidade especial. E assim eu agradeço aos trabalhadores desta instituição, agradeço a presença de vocês que nesta manhã estão conosco e assim apontam para um amadurecimento moral. Agradeço aos trabalhadores desta casa, aos amigos espirituais que nos envolvem neste momento. A presença da minha companheira sempre fecunda na minha vida, mas trabalhemos. Faziam 400 anos que Israel não tinha um profeta. A boca da imortalidade calou a sua voz, e aquele povo, considerado escolhido, mergulhou na mais profunda angústia de sua história. Na chamada cidade sagrada de Jerusalém, havia uma construção chamada de Torre Antônia, que servia para observar os sacerdotes do templo, para que tudo ficasse sob os olhos do imperador. O Império Romano destendera tentáculos, dominando toda aquela parte do Oriente, como também de todo o mundo conhecido. A intriga e a maledicência caminhavam de mãos dadas, ao lado da injúria e da traição. As características naturais dos homens de espírito pigmeu na luta contra os grandes gigantes do ideal. E foi justamente dentro deste cenário, nesta altura da história, que houve o surgimento de um homem tão grande, mas tão grande que seu nascimento mudaria toda a estrutura da terra. Um homem tão grande e portador de uma estranha moral que lhe não coube nem mesmo na história. Segundo o historiador Ernest Renan, Jesus foi maior que a própria história, porque ele não coube nela, ela é que adequou-se a ele. Porque depois de seu nascimento, todos os outros acontecimentos seriam marcados como antes ou depois dele. Um homem tão grande, portador de uma conduta estranha. Estranha era naquela época como é estranha até hoje. Ele dizia que não há males que não sejam perdoados, que ninguém está destituído da paternidade divina e de que devemos amar até mesmo aos nossos inimigos. E se isso soa com estranheza até hoje, imaginemos naquela época. Então não demorou muito para que se corresse a notícia de boca a ouvido, que agora em Jerusalém havia um estranho homem, um meigo rabi, cujas palavras atendiam às necessidades do corpo, tanto quanto às inquietações da alma. Onde Jesus estava, havia sempre uma multidão a cercá-lo. Todos queriam vê-lo, ouvi-lo, tocá-lo, falar com ele. A multidão toda ficava inebriada quando ele dizia e quando se calava, porque os seus silêncios eram tão eloquentes quanto as suas palavras, e deixava impressa nas almas as marcas da luz, da consolação. Onde Jesus estava, havia sempre uma multidão à volta dele. No entanto, a multidão que procurava Jesus naquela época é a mesma multidão que procura até hoje. Somos nós, com 2000 anos menos de educação e cultura. Então era uma multidão aselvajada. Embora estivessem à busca de Jesus, todos falavam juntos ao mesmo tempo. Onde ele estava, sempre se fazia um tumulto. As pessoas se empurravam, os mais fortes pegavam o lugar dos mais fracos. Então, os seus discípulos, os seus representantes diretos, viram a necessidade de organizar o encontro das pessoas com Jesus.
a fim de que fosse uma situação mais organizada e todos pudessem se beneficiar. Tiveram várias ideias. Numa delas colocaram Jesus numa barca dentro d'água e as pessoas na terra. Ele deveria falar da barca, se ninguém chegava perto dele, não se estabelecia o tumulto, mas durou pouco. Os aflitos, mais aflitos, começaram a entrar na água, tentaram subir no barco, quase derrubaram Jesus. E assim tiveram várias ideias. Uma delas, em especial, foi colocar Jesus na casa de um dos seus amigos pescador, ali próximo em Cafarnaum. A ideia era, depois que entrasse as pessoas que a casa comportasse, fechava-se a porta e estava concluído. Jesus atenderia os que ali estivessem, é mais fácil de manter a ordem. Dia e hora marcado, então, começou a se esparramar a notícia de que Jesus atenderia a multidão na casa de Simão Pedro, seu amigo, o pescador. A multidão naquele dia começou a correr, a convergir para Cafarnaum. E a multidão que procurou Jesus naquele dia é a que procura até hoje. Haviam mulheres aturdidas, crianças órfãos, homens que caminhavam pelos sombrios corredores da loucura, atormentados pela obsessão, portadores de ranceníase e outras dermatoses, criaturas com os olhos apagados, com o coração endurecido, com a língua nirta. Para a maioria deles, Jesus era a única chance, a última oportunidade. Naquele dia todos começaram a convergir para Cafarnaum. Em poucos momentos, a casa do pescador estava lotada. Mas diferente das nossas construções hoje, naquela época, as casas tinham formato quadrangular, poucas divisões no meio. Havia sempre uma grande sala central, um pátio superior de madeira, e para refrigerar a casa, a maioria delas contava com uma espécie de janela no teto, uma clarabóia. Como acesso a esse pátio superior, uma escada lateral de pedras. Mas então tomou-se conta da multidão a casa do pescador. E diferente do que os organizadores pensavam, já não podia-se mais fechar a porta. A multidão ia além dela, passava, tomava a sua volta. Não tinha mais como nem as pessoas se aproximarem. As árvores, as janelas, eram as pessoas em todos os lugares. Conta-se que se Jesus chegasse depois, nem ele entrava mais, porque a multidão tomou toda a casa. Era fome de ouvi-lo. Mas Simão, pescador, houvera deixado Jesus numa sala, numa porta que dava acesso ao mar da Galileia, que na verdade era um lago, onde Jesus cantaria depois a inenarrável sinfonia das bem-aventuranças, cantadas até hoje. Determinado ponto, Simão observava que a sua casa não comportava mais ninguém. As pessoas já haviam tomado o ambiente fora dele, muito distante dali. Ele havia uma pequena multidão, e a multidão aselvajada de sempre. As pessoas falavam alto, todos juntos ao mesmo tempo, e quando sorriam, era o sorriso da ironia, da provocação. O mais forte tomava o lugar dos mais fracos, os mais doentes acabavam ficando por fora. Era a multidão aselvajada de sempre. O tumulto se fez e Simão, temendo uma reação das pessoas, achou melhor chamar Jesus, que evidentemente já sabia dos acontecimentos pela sua condição dilatada de entendimento. Ele vai à porta lateral que dá acesso aos fundos e diz: Mestre, não cabe mais ninguém, podemos começar. Jesus escutou o tumulto e sabia os questionamentos do coração aflito do seu companheiro. Sabia que ele tinha um receio de que aquilo tudo virasse numa grande confusão, num grande tumulto. Então foi. E conta o Evangelho que Jesus apareceu na porta lateral,
observou a multidão sem dizer coisa alguma. Ele estava estoico, como uma espada nua, nobre, como uma labareda de fogo, que trepida, trepida, mas nunca deixa de iluminar, sem dizer coisa alguma. Aquela multidão asselvajada começou a silenciar, a emudecer. Era a sua autoridade moral. Assim como nós ficamos hoje constrangidos, quando temos uma ação revoltosa na frente de pessoas nobres, sem dizer coisa alguma. A impressão que tínhamos era como se Jesus se multiplicasse e atendesse à necessidade das pessoas uma a uma, sem dizer coisa alguma. A multidão foi silenciando, emudeceu. Alguns agora até sorriam, mas já não era mais o sorriso da provocação, da ironia. Já era uma estranha felicidade que tomava a todos. Assim como a água que brota na pedra para correr em direção à várzea, a felicidade começou a brotar dos presentes, sem dizer coisa alguma. Eles estavam silenciados, emudecidos, fixados na figura estoica de Jesus, que aproximou-se e, olhando as pessoas nos olhos, porque assim ele fazia, começou os seus discursos. Jesus falou da vida, Jesus falou da morte, afinal de contas caminham de mãos dadas. Jesus falou acerca do nosso Pai e da providência divina que nos envolve em todos. Jesus deu as orientações que nos faziam refletir de que tudo que ocorre conosco assenta-se numa causa nobre e nos impulsiona para um fim justo. Tudo está sempre certo como está. Jesus falou, aquela multidão estava estática. Eles ficavam fixados nele. Uma sinfonia inaudível tocava no coração dos presentes. Quando lá do fundo, por trás de todos, além da multidão, uma voz alvitrou: abram alas, necessito ver a Jesus de Nazaré. A multidão se deteve. Eles ouviram o homem, mas tinham os seus problemas. Eles não queriam perder um olhar, um movimento, um gesto de Jesus. A multidão se deteve. Evidentemente, Jesus sabia da solicitação do homem do fundo, mas aguardou a multidão para ver a reação dela. E Jesus prosseguiu falando da vida, falou do nosso Pai, o Pai de todos. Prosseguiu nos seus discursos, nos seus diálogos, e lá de trás, o homem prosseguiu a mercadear a própria mazela. Abram alas, necessito ver a Jesus de Nazaré, de quem ouvi falar. A multidão se deteve. Estavam ali por uma causa fraternal, mas eles tinham os seus problemas, as suas dores. Se dessem a sua vez para o homem, não saberiam novamente quando teriam o privilégio de falar com Jesus, estar perto dele. A multidão sempre o disputava muito, então a multidão se deteve. Jesus prosseguiu nos seus discursos, observando a reação das pessoas que ainda não haviam entendido de que temos aquilo que damos, então permaneceram estáticas. Lá do fundo o homem prosseguia: abram alas, necessito de Jesus. Os últimos da fila, os que estavam por trás de todos, olhavam para trás. Olharam para trás e viram um homem, ou quase o cadáver de um homem, num catre sujo de madeira, um paralítico, envolto em trapos sujos, e tiveram dó do homem, mas da mesma forma detiveram-se. Lá da frente, Jesus prosseguiu com seus discursos, fora falando evidentemente com controle do que acontecia além da multidão. Fora falando até que em determinado momento ouviu-se alguém que, condoído pelo homem, resolveu ajudá-lo e disse lá do fundo: levem-no pelo teto e desçam-no pela claraboia.
Na sequência disso, além da voz de Jesus, ouviu-se apenas passos nas escadas de pedra sufocados pelos beijos do mar. E lá na frente estava o mestre. Ele fazia os seus discursos sobre o Evangelho, e o Evangelho, mais do que nos toca hoje diretamente da boca do mestre, era um colar de pérolas que depositavam na alma. Jesus falava e ninguém ousava desviar a atenção, mas a determinado ponto todos assim fizeram. Jesus interrompeu-se. Tanto ele como as pessoas olharam para o alto e viram uma espécie de esteira, tendo em suas 4 pontas uma corda atada, que fora descendo, 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 e colocou o paralítico ao lado do impertérrito homem feito de luz. A multidão silenciou. O homem olhou para Jesus. Jesus olhou para o homem naquele silêncio interrogativo, sem questionar coisa alguma. Ele não sabia o que falar, o que dizer. Se fosse nos dias de hoje, diríamos que ele cortou a fila. Ele estava ali agora próximo de Jesus, limpou a testa suada pelo esforço descomunal, ajeitou os trapos para esconder a seminudez, não sabia o que fazer. Todo mundo olhando para ele, inclusive Jesus. Tomou coragem, levantou os braços magros em direção ao mestre e disse: Mestre querido, apiada-te de mim, sou paralítico há 25 anos e grande é minha aflição. Cura-me, Senhor, cura-me. Jesus olhou para a multidão, que fez um sinal afirmativo com a cabeça, como a lhe dizer: cura-o, para que vejamos, e vendo, acreditemos. Algumas coisas não mudaram até hoje. Jesus então olhou para o homem e disse assim: Natanael Bealias, tu crês que eu possa curar-te? O homem levou um susto e agora com a voz roufinha, despedaçada pela emoção, ele disse: mas Senhor, tu me conheces? Oh, Natanael, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece suas ovelhas todas, uma a uma. Mas me diga, tu crês que eu possa curar-te? Sim, Senhor, eu creio. Se tu crês, levanta-te, anda. O homem ajeitou-se no catre de madeira. A multidão fixou-se nele. Ele ajeitou-se, cravou os cotovelos magros no chão, deu impulso com o tórax para cima e colocou-se em pé. Oscilou, feito um pêndulo de relógio, e desabou no chão igual um saco de pedras. Oh, correu na murmúrio pela multidão. A nossa fé é frágil até hoje. Mas com os olhos de Jesus fixados nos olhos do enfermo, ele disse: em nome de meu Pai, levanta-te, anda. O homem ajeitou-se novamente, cravou os cotovelos magros no chão, colocou-se em pé, fazendo com impulso com o tórax. A multidão até tentou ajudá-lo. Oscilou como um pêndulo de relógio, equilibrou-se, apoiou-se num ligeiro aclive que ali estava, respirou profundamente, ensaiou seu primeiro passo, viu que andava, respirou aliviado, ajeitou novamente os trapos para esconder a seminudez. Mais um passo desengonçado, mas estava andando. Olhou para Jesus e sorriu, percebeu que andara novamente, mas não sabia o que dizer, porque nós também somos assim.
Pedimos aos espíritos e quando conseguimos não sabemos o que fazer. É igual cachorro, que quando o cachorro passa, o cachorro vai atrás da roda. Quando o carro para, o cachorro fala, e agora? Nós fazemos assim às vezes. Olhou para Jesus e disse, agora mestre, que faço? Ele disse, vá e se apresente aos doutores da lei, para que eles te recomponham no rol das criaturas vivas. Porque naquela época as pessoas deficientes eram consideradas já mortas. Hoje trocou o nome, chamamos de preconceito. O homem deu um grito, a multidão se abriu e ele partiu cantando um cântico de gratidão a Jesus. As pessoas estavam felizes, elas estavam encantadas pelos acontecimentos da Boa Nova, estavam paralisadas, mas rapidamente se lembraram de que elas também tinham as suas necessidades. Queriam falar com Jesus. A multidão foi então toda em frente ao mestre e começaram a falar das suas mazelas. Jesus atendeu um a um, sem contar que algumas pessoas passavam na fila 2 vezes, porque nós somos assim. Falavam com Jesus, quando estava indo embora, lembrava de alguma outra desgraça que tinha, entrava na fila de novo, porque somos assim. Nos livramos de algumas mazelas, mas logo adquirimos outras. E Jesus atendeu a todos. Atendeu a uma menina, conduzida pela sua mãe, que lhe disse, Jesus, é minha filha, é cega, cura. E conta o evangelho que lhe tocou os seus olhos apagados. Em poucos instantes a menina estava com as suas primeiras visões. E assim fora passando uma a uma, e Jesus atendeu a todos. Até que determinada altura, ao lado do mestre, estava Simão, o dono da casa, rindo à toa, feliz que não se cabia. Porque ele ficava olhando nos olhos das pessoas e via a transformação que o contato com Jesus causava. E outra, porque Jesus estava na casa dele. Agora todo mundo ia saber que ele era amigo do mestre, ele estava ali do lado sorrindo à toa. Até que por acaso, os olhos de Simão se cruzam com os olhos de Jesus. E só aí ele se dá conta de que aqueles trabalhos se iniciaram no carro do sol e o crepúsculo tomava conta da noite. Passou-se o dia todo, o mestre estava cansado. Tal qual um cão a defender o seu senhor, Simão se coloca à frente de Jesus e diz, agora chega, o mestre está cansado. Envolve Jesus nos seus braços largos, acostumado a lançar as redes ao mar, e tira ele pela mesma porta de pedras que entrara. Agora estavam a sós, Jesus e Simão, silenciados, andando à volta, às margens do lago de Genezaré. Começaram a caminhar e ambos refletindo nos acontecimentos daquele dia. Simão com a sua condição limitada, Jesus com a sua condição dilatada de entendimento, mas ambos refletiam. O céu coroou-se de estrelas, a noite desabou, e a certo ponto da caminhada, Simão sentou numa pedra que ali estava, o mestre permaneceu em pé. Ambos refletiam sobre os acontecimentos, até que Simão, para quebrar o silêncio daquelas horas, resolve puxar conversa com Jesus. Mas quando ele olha para o mestre que está em pé, ele vê que aqueles olhos estelares estavam agora nublados de pranto. Jesus estava chorando. Simão disse, mestre, estás chorando? Sim, Simão, estou chorando. Já sei, Senhor, choras de felicidade, de júbilo, não é, Senhor? Porque depois de hoje nunca mais esquecerão a boa nova. Não, Simão, estou triste. Triste? Sim, Senhor. Eu vi atender todas as pessoas hoje, um a um, e me diz que estás triste.
Eu conheço a Natanael Bealias, a quem por caridade dou peixes há muitos anos, e sei que ele é verdadeiramente paralítico. E eu vi, Senhor, eu vi ele sair de minha casa andando. E aquela companheira nossa, cujos olhos apagados o Senhor devolveu a luz, e aquela outra, cujos ouvidos surdos agora ouvem, o Senhor atendeu a todos, e me diz que estás triste. Sim, Simão, estou triste, mas é natural que não me entendam, nem tu, nem eles, porque as necessidades do mundo não farão com que me busquem além para as futilidades. Tu se referes a Natanael Bealias, a quem eu restituí os membros nertos, é verdade, mas nesse exato momento, Simão, ele encontra embriagando-se numa tasca, deitado nos braços das mulheres que vendem o perfume das ilusões, e dizendo a elas: o Senhor da vida me curou, agora vou compensar os 25 anos preso ao catre, me afogando na taça dos prazeres. Tu se referes, Simão, àquela outra companheira nossa, cujos olhos apagados agora veem. Ela está ainda lá, e dizendo à sua mãe: deixa-me reparar bem o rosto daqueles que me fizeram mal. Tu quer dizer, Simão, acerca daquela outra companheira, cujos ouvidos surdos agora ouvem, ela ainda está lá, e dizendo a todos: agora ouço e revidarei. Ah, Simão, só tenho motivos para chorar. Tu crês que meu Pai houvera me enviado à terra para remendar corpos? Eu não vim remendar corpos, Simão. Eu não vim pelo corpo que morrerá. Eu vim pelo Espírito, que este sim viverá. Mas é natural que não me entendam nem tu, nem eles. Vejo a necessidade, então, de aguardar o amadurecimento do tempo, deixar que passe a ampulheta das horas, mas um dia, Simão, um dia eu prometo que eu lhes enviarei o Consolador prometido, o Espírito de verdade, ele sim permanecerá convosco séculos e séculos. Jesus aguardou pacientemente 19 séculos, até que Allan Kardec oferece ao mundo a doutrina dos imortais. Mas a doutrina espírita da mesma forma veio dar sequência ao que o mestre nos dizia, nos lembrar do que ele disse, esquecemos, pela falta de maturidade para entender. Ela veio nos dizer e agregar à nossa vida a vida. Mas uma coisa interessante acontece. Quando olhamos para o passado, achamos um absurdo. Jesus fez o paralítico andar, não estava bom. O cego ver e não estava bom. O surdo ouvir e não estava bom. Mas e nós, que andamos, vemos, ouvimos, está bom? Caminhamos felizes? Conseguimos entender a proposta de Jesus para vivermos em abundância? Ou nos abatemos quando está nos desígnios de Deus experimentar-nos, nos colocar à prova? Será que depois de tudo que recebemos de Jesus também caminhamos abatidos, entristecidos, como se não conhecêssemos ao Mestre? A questão 920 de O Livro dos Espíritos. Esta obra monumental, ainda tão pouco conhecida por nós pela sua natural grandeza. Allan Kardec questiona os imortais da seguinte forma: o homem pode, na terra, ser totalmente feliz? E eles redarguem ao codificador dizendo não. Não. Porém, compete a cada um ser o mais feliz que possa. É problema seu construir a sua felicidade, é problema meu adquirir a minha, porque felicidade é subproduto de uma vida nobre, de uma vida reta.
Felicidade é resultado, é efeito, não é causa. Felicidade é reação de uma conduta nobre, de expulsarmos as nossas viciações morais. Então é fundamental, espírita, como prova de entendimento de Jesus, conduzirmos a nossa vida com felicidade, entender que somos herdeiros de nós próprios, que estamos nos edificando, e é assim que a vida vai nos elevar, cada um passando pelos próprios problemas, mas com dignidade. Quando olhamos os grandes mártires que admiramos, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, como achamos que eles chegaram naquela altura moral? Senão pelo mesmo processo que nós passamos. Nascendo e morrendo infinitas vezes, e cada um resolvendo os seus problemas de maneira nobre, passando por eles de maneira a galardear. É assim que a vida transforma um homem medíocre, uma mulher vulgar, numa Joana de Ângeles, num Bezerra de Menezes. Se deu certo com eles, dará conosco também, mas é fundamental passarmos com dignidade. Mas hoje olhamos para nós, todo mundo fala mal da própria vida e deseja a vida dos outros, já viu isso? Você está andando na rua, alguém fala assim, tudo bem? Eles respondem, mais ou menos, não que nem você, né? A gente sempre acha que a vida do outro é melhor, o carro do outro é melhor, a casa do outro é melhor. Nós falamos mal da nossa própria vida. Para mim, quando alguém diz, não vou que nem você, eu já respondo, mas que nem eu não é fácil. Precisa se dedicar bastante empenho, não é fácil. Vai se esforçando que um dia você consegue, porque eu gosto de ser eu. E você tem que aprender a gostar, a ser você. E tem um amigo que fala assim, Roosevelt, viver é igual ir num restaurante self-service com um amigo. Você pega o seu prato e vai pondo as coisas nele, senta na mesa. Quando o seu amigo vem com o prato dele, aí que você percebe que é aquilo que você queria comer. A gente nunca está satisfeito, percebeu já ou não? Então aprenda a gostar da sua vida. Fale que bom que é ser eu. Eu tenho coisas ruins, mas tenho boas. Tenho viciações, mas tenho virtudes. Aprenda a gostar de você, ou nunca vai gostar da vida, que é uma reação natural. Não podemos ficar sempre desejando a vida dos outros. Aprenda a olhar para você e saber que você é o resultado de um trabalho gigantesco. Mas eu não gosto de como sou. Elimine o que não gosta. Eu queria ser diferente. Comece a ser. Nós somos edificações próprias. É somente assim que entenderemos a felicidade. Ou passaremos sempre a nossa vida querendo e desejando ser as outras pessoas. Isso nunca dará certo. É igual domingo. Você pega domingo na nossa casa, é que vocês vieram no centro. Mas quando domingo a gente não vem no centro, e não pode estar muito frio também. Mas você está domingo na sua casa à vontade, de repente toca a campainha cedo, é visita. E na casa da gente, quando a gente fica à vontade, é à vontade mesmo, né? A criança fica com os brinquedos esparramados no meio da sala, é um campo minado, ninguém passa de um lado para o outro. A senhora tá aquela camisa enorme da última eleição, tamanho GG, que a senhora ganhou, mas guarda para usar em casa. O seu marido com aquele short que diferente do perispírito, que é elástico para sempre, short perde elástico. Mas como é para ficar em casa, a gente vai ajustando com nó na ponta. Então domingo é uma cena clássica das pessoas à vontade. Aí você está domingo na sua casa à vontade, toca a campainha. Sempre tem que ter alguém para estragar o nosso domingo. Aí você vai, abre a janelinha, vê que está chegando, é sua tia com os sobrinhos. E a gente não gosta que as pessoas vejam a nossa realidade. Fecha e dá um grito, tá chegando gente. Todo mundo já sabe que é para se arrumar e arrumar a casa. Os dois gritam pro moleque, arruma a sala, menino, que tá chegando visita. O marido vai para um quarto, a esposa vai para um outro, todo mundo vai se preparar que a visita tá chegando.
30 segundos depois, é impressionante a capacidade da criatura em alguns momentos. A mulher, a dona da casa, vem correndo quase sem respirar, abre a porta da sala e diz: que bom que vocês vieram. Estava falando ontem mesmo, acho que não gosta mais da gente. Sumiram. Amor, vem ver quem está aqui, amor, vem ver que surpresa. Aí seu marido vem, já está trocado, arrumado, com a melhor roupa que ele tem. Ele chega, põe o braço do lado da senhora para impressionar a visita e diz assim: desculpa que eu estou de qualquer jeito. Aí a visita entra, o seu filho no chão da sala não entende o que está acontecendo, porque estava um gritando com o outro até agora, não está entendendo nada. E também não pegou os brinquedos que estavam no chão, só que agora ninguém pode gritar com ele, porque tem visita. Aí o pai abaixa e diz assim: amor, benzinho, filhinho querido, amor do papai. Estava escutando o grito até agora, até olhar para trás, para ver se é com ele mesmo o negócio. Ele não entende nada e a visita fica encantada. Até que a determinado ponto, a mulher e o marido estabelecem um diálogo interessante, um diz assim para o outro, para a esposa: amorzinho, gatinha, pombinha, faz o cafezinho para a gente, aquele que só você sabe fazer. Ela: vou fazer, amor, você espera um pouquinho, bem. E o seu filho? Seu filho não entende nada, fica olhando, porque antes da visita chegar, até haviam alguns animais na conversa, mas eram outros, eram maiores. Ele não entende nada. E a visita fica pensando: é nessa casa que eu queria morar. Não na minha. Na minha está todo mundo de qualquer jeito, um gritando com o outro, todo mundo desarrumado. Olha essa casa, aqui que eu queria morar. Cegos conduzindo outros cegos, diria Jesus. O que nós temos que entender é que ninguém está distanciado das provas da vida, e as nossas vidas são muito próximas, similares, mas compete a cada um de nós construir a paz e a felicidade que almejamos. Compete a cada um de nós observar a nossa vida e trabalhar para construir a nossa felicidade, porque não tenhamos dúvida de que não basta estudarmos o Evangelho de Jesus sem aplicabilidade na nossa vida. Quanto mais estudamos o Evangelho, quanto mais vamos na casa espírita, quanto mais estudamos doutrina espírita, isso deve permear a nossa vida por meio das nossas ações, dos nossos comportamentos, porque espírita consciente, espírita que já entendeu Jesus, ele vive com uma característica estranha: a alegria. Quem estudou o Evangelho com propriedade e entendeu, vive com alegria, porque já sabe que se tudo que ocorre conosco assenta-se numa causa nobre, está certo como está, reclamar de que tudo caminha para o nosso bem. Quem entendeu o Evangelho já sabe que devemos passar com paciência o que não nos for possível passar com alegria, mesmo as situações menos felizes, porque é a vida elevando a humanidade. Tudo está certo como está. Então, espírita consciente é espírita que vive com alegria, animando as pessoas à própria volta, porque a alegria é a característica do espírita consciente. É desta forma, Meimei nos oferece uma página notável, onde ela diz que alegria é o cântico das horas, com que Deus te afaga a passagem pela terra. Por toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo por música de ninar.
A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado pelo sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Eleva, pois, o teu olhar à face risonha da vida que existe em toda parte e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre. Mesmo por entre lágrimas, a rosa oferece perfume sob a garra do espinho, e a alvorada aguarda, generosa, que a noite cesse, que a noite termine, para renovar-se em festa de amor e luz. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores.